Nós acreditamos no poder transformador da indústria. A cada encontro, evoluímos. E em cada conexão, abrimos portas para o futuro. Somos bem mais do que uma feira, um evento. Somos um espaço onde ideias ganham vida. Onde oportunidades encontram quem está preparado para aproveitá-las. E onde a inovação é colocada em prática. Aqui, cada interação gera resultados concretos. Não se trata apenas de apresentar o que há de mais avançado. É sobre transformar negócios, estratégias e visões com qualidade. Assim, construímos pontes e redefinimos caminhos. A inovação é o nosso fio condutor. O impacto real que ela proporciona nas indústrias, nas parcerias e nas pessoas é o que nos guia. Assim, transformamos não apenas o setor industrial, mas também os resultados de quem faz parte dele. MEC Show 2025. Conectar, inovar, transformar. Senhoras e senhores, boa noite! Olha só, é a última do dia, é a última do ano da MEC Show. E está sendo filmado. Eu vou dar uma boa noite mais uma vez. Eu quero uma boa noite mais animado, ok? Foram 3 dias enriquecedores, então todo mundo está feliz aqui. Estão ensaiados? Estão ensaiados? Ok? 3, 2, 1, atenção minha câmera. Senhoras e senhores, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos à MEC Show, no nosso último evento aqui na Arena MEC Show. A 18ª MEC Show, Feira da Inovação Industrial, e a 13ª ES Oil and Gas Energy são realizadas pela Milanese e Milanese do grupo Verona Fieri com a promoção do Sindifer, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Estado do Espírito Santo, e do CDMEC, Centro Capixaba de Desenvolvimento Metal Mecânico, entidades de classe que congregam as principais empresas do setor da indústria de base do Estado do Espírito Santo. Consolidando-se como eventos de destaque nos setores de mineração, siderurgia, papel e celulose, petróleo, gás e energia, essas feiras com alcance nacional possuem um crescimento contínuo, reforçando sua posição no mercado. Com espaços dedicados à inovação tecnológica e networking, atraem os principais investidores, fornecedores e compradores do país, sendo reconhecidas pela mídia especializada como uma das 5 feiras industriais mais importantes do Brasil. As feiras têm como propósito conectar, inovar e transformar, reunindo esse ano 14 painéis temáticos e 49 palestras que promovem conhecimento, troca de experiências e soluções para os desafios atuais. Desde 2024, atingimos a área total de 20 mil metros quadrados, contando com a participação de mais de 330 marcas, sendo mais de 40% de expositores de fora do estado. A partir disso, e considerando os investimentos previstos no Brasil de mais de 1,3 trilhão e no Espírito Santo de 107 bilhões de reais, no período de 2025 a 2029, a realização da 18ª edição da MEC Show e a 13ª edição da ES Oil Gas Energy se revela fundamental para impulsionar o desenvolvimento tecnológico dos fornecedores, ampliar a visibilidade das oportunidades e seus meios de absorção, promover o relacionamento entre fornecedores e compradores e divulgar as competências. Esses eventos desempenham um papel importante, proporcionando um ambiente propício para o intercâmbio de conhecimentos, estimulando o avanço tecnológico, alinhando-se às demandas e oportunidades de negócios. Para mediar esse painel que vamos ter agora de encerramento, eu gostaria de convidar o senhor Rafael Guzzo.
editor de Economia e Política da Rede Tribuna, jornalista formado em Comunicação Social pela UVV e pós-graduado em Marketing Político e Comunicação Eleitoral pela Estácio de Sá. Foi colunista de economia à frente da coluna Dia a Dia de A Tribuna e hoje é responsável também pelo podcast Histórias Empresariais. Rafael, a partir de agora a condução é com você. Bem-vindo. Muito obrigado. Bom, queria começar aqui dizendo boa noite e agradecendo a organização do evento, a Milanese, ao Marcos, agradecendo aí ao empresariado, né, os empresários aí que falam comigo já há muitos anos, o Fausto, o Leonardo, né, o Eduardo que está aqui, né, o Leonardo, o Luiz, o Antônio e, sobretudo, queria agradecer ao Durval, né, que é um grande líder, é uma pessoa fantástica. E hoje, em um telefonema para o Durval pela manhã, ele me disse que a Mac Show está atingindo a maioridade. E eu também estou atingindo a maioridade. Também estou completando 18 anos de jornalismo, né? Claro, jornalismo econômico aí desde 2008. E queria parabenizar aí a realização da Mac Show, esse evento tão importante, que está completando aí 18 anos, né? E a história da Mac Show aí, ela tem aí essa coincidência com a minha própria história profissional. Bom, queria dizer também que a Rede Tribuna tem muito orgulho de participar do evento e que o jornal A Tribuna, impresso, está vivíssimo. Eu só não tenho um exemplar aqui para mostrar para vocês, porque ele anda tão disputado que algum vizinho meu pegou emprestado para ler e acabou me deixando sem. Tá? E nós estamos aí às ordens. E queria agradecer também ao PDF, né, que é um dos realizadores, né, deste painel, e dizer que, em uma entrevista que eu fiz aí, na qual eu conversei com o Durval, ele me contou a história, né, do CDMEC, que está completando 30 anos, e o que ficou claro é que, no passado, o Espírito Santo não tinha essa mesma representatividade, né, não tinha esse mesmo espaço que tem hoje nos grandes investimentos. E acho que é importante salientar que o PDF começou com 35 empresas, salvo engano, né? Estava conversando com o Antônio antes, e hoje tem 172. Né? Então, queria convidar aqui ao palco, vou seguir o protocolo aqui e ler exatamente o que eu devo dizer, que antes de iniciarmos as homenagens aos fornecedores, convido ao palco e passo a palavra ao presidente da Câmara Setorial de Base e Construção da Findes, coordenador do grupo de trabalho do Programa de Fornecedores do Espírito Santo, senhor Antônio Falcão. Deixa eu só... Bom, o Antônio faria aqui uma palestra, mas nós decidimos aqui em conjunto que, na verdade, ele vai me dar uma entrevista aqui. Está de acordo, Antônio? Estou de acordo, mudar um pouquinho dessa tônica de tanta palestra, que teve 42 palestras aqui já durante a feira. Tá certo. Vou começar aqui perguntando ao Antônio como era a participação das empresas do Espírito Santo nos grandes investimentos, nos grandes parques industriais, antes da criação do PDF, aí, mais de 30 anos atrás. Olha, realmente é um mantra até da gente falar, de tanta gente comenta isso. Lá na década de 90, dos grandes empreendimentos aportados aqui no Estado, na Vale, na antiga CST, na Aracruz, na Samarco, a participação nossa era irrisória. Era irrisória a ponto de ser, assim, beirava menos de 8% do conteúdo nacional. E além desses 8%, eram de obras que não tinham valor agregado, era apenas construção, principalmente no metal mecânica que eu represento, era simplesmente escadas, peças sob desenho que não tinham tecnologia nenhuma e não agregava valor da construção. Depois visto isso, na época o Durval, a gente lá aportou a ideia de desenvolver esse fornecedor. O Durval estava saindo do Estado, tinha acabado o contrato dele aqui na Cobrap,
ele juntou uma meia dúzia de empresários para poder promover essa capacitação das empresas, para objetivando esse aumento de participação, né? E primeiro foi aportado numa empresa, depois lá no CDMEC, mas assim, a metodologia que foi legal, porque ele focou, primeiramente focou a capacitação e a certificação das empresas. Tipo assim, capacitação da mão de obra, capacitação dos empresários, convidando a participar de feiras e eventos fora do estado, para a gente conhecer a tecnologia lá fora, e isso foi aumentando aos poucos. Aos poucos a gente conta, conforme na entrevista a gente desenvolve um pouco mais. Perfeito. E então, há 30 anos, surgiu o Programa de Desenvolvimento de Fornecedores. Eu queria que fosse explanado aqui para nós como que foi essa mudança e o que isso provocou de positivo para a indústria capixaba. Bom, a partir dessa primeira fase, que foi de capacitação, de certificação, precisava mostrar as nossas empresas para o mundo empresarial. Precisávamos de investir para poder conhecer detentores de tecnologia, conhecer os investidores, na verdade. E tudo isso, a gente se aportou lá no CDMEC para poder traçar essas ações. O grande mote foi exatamente esse. Nós somos extremamente bem recebidos pela Aracruz, pela Vale, pela CST na época, com apoio da FINDES, do governo do estado e do SEBRAE, que abriram as portas dessas empresas e nos convidaram, e nos apresentaram. Primeiro apresentaram as suas demandas, depois apresentaram os detentores de tecnologias, viajamos para fora a convite deles, conhecemos os detentores e começamos a entrar junto com eles nas obras. Foi aumentando a participação aos poucos. Nós fomos, tipo assim, internacionalizando e aumentando gradativamente a participação das empresas, a ponto de chegar a 90% da participação local no projeto de modernização da Aracruz. Teve na fábrica C já foi bastante, que foi o primeiro empreendimento, assim, depois que a gente passou a se lidar com o detetor de tecnologia, no LTQ da ArcelorMittal, da CST, e aí fomos crescendo. E a vantagem foi o seguinte: essas participações deram tão certo que nós fomos entrando em acordo com eles, entrando em parceria com eles antes dos empreendimentos acontecerem. Esse foi o grande segredo desse crescimento. Os detentores e as empresas confiarem no trabalho das empresas capixaba, da indústria de base, e trazer eles juntos, não só aqui, como fomos espalhando para o Brasil afora. E a indústria capixaba, a indústria no geral, ela é uma indutora de desenvolvimento, né, de criação de emprego, renda, oportunidade, e hoje o retrato que está aí é de uma indústria desenvolvida, com mais de 70% aí de fornecimento às grandes indústrias, correto? Ela não só isso, como já virou referência nacional, né? Nós somos hoje não existe nenhum empreendimento de papel ou celulose no Brasil que não tenha uma empresa capixaba. De mineração da mesma maneira, onde tem pelo menos um, ou tem, como viram no painel anterior aqui, a maioria dos fornecedores de montagem e tecnologia foi capixaba, e tem sido assim. E o PDF, voltando a falar do PDF, nós temos aí um grupo de 20 empresas que estão fazendo parte do programa desde o seu início, desde 1995. Isso, é uma coisa assim, gratificante, porque, inclusive, hoje, vamos homenageá-las. Porque naquela época, quando começou com 35 empresas, hoje atingimos um patamar de 172 com potencial para muito mais ainda. Porque a gente tem sido rigoroso na seleção dessas empresas para integrar o PDF, exatamente para não decepcionar, a garantir que não vai decepcionar os nossos contratantes, que tanto confiam na gente, que é dirigente do programa. Eu estou como coordenador do PDF, que o PDF, desde que quando começou, lá no CDMEC, Sindifé, trouxe o Sinduscom, o Sinaenco da engenharia na época, depois a gente passou essa marca para FINDES. Então, como presidente da Câmara Setorial de Base e Construção, o PDF fica sob a minha responsabilidade. Eu tenho a responsabilidade de ser o porta-voz dessas 172 empresas
que faturam mais de 12 bilhões por ano, empregam 28 mil pessoas, né, em todo o território nacional, deixando claro que essas empresas estão tão grandes, tão bem desenvolvidas, que 60% hoje desse faturamento de 12 bilhões é fora do Estado. Não porque aqui no Espírito Santo não tem investimento, é que nós ficamos maiores que o Espírito Santo. Por isso temos atuação nacionais. É um orgulho para a gente, é uma gratidão, e principalmente a essas empresas que hoje nós homenageamos, dessas 35 que lá estavam e que hoje aqui estão, que é exemplo do que nós fizemos com os nossos contratantes na abertura da feira. Vamos fechar homenageando essas 20 empresas. Eu peço uma salva de palmas para a persistência dessas empresas. Eu garanto que quase nenhuma delas hoje mais precisa desse empenho de frequentar as reuniões do PDF. Todas elas são participantes da nossa reunião quinzenal que a gente faz no PDF, onde a gente busca os investimentos que tem, traz pessoal de suprimentos, de engenharia para conversar com a Vale e a Arcelor, que nós temos reuniões já agendadas a cada 2 meses. Então, assim, e essas empresas que teoricamente já são contratadas, são parceiras, comparecem e incentivam as menores que são subcontratadas nossas a vir também. Perfeito. Vamos então às homenagens, Antônio? Passamos as homenagens com bastante orgulho mesmo. Muito obrigado. Ok. Bom, convido aqui, passo a palavra ao Durval Vieira de Freitas, que vai realizar aí a condução da entrega das homenagens. Obrigado, Antônio. Parabéns. Rafael. Obrigado. Meus amigos, boa noite. Boa noite, Dudu, aí representando a Federação das Indústrias. Boa noite, o pessoal da Vale, pessoal da ArcelorMittal, da Samarco, da Suzano, mas principalmente os nossos companheiros da indústria de base do Espírito Santo. Essa é a 18ª edição da MEC Show e o 30º ano do PDF. Então, nós tomamos uma decisão de homenagear os investidores e homenagear os fornecedores. Os investidores nós fizemos no primeiro dia da MEC Show e hoje são os fornecedores. E tudo isso nós temos, eu acompanho com os dados, estava mostrando o Luiz da Estel, os dados das empresas. E daquelas 35 que na época tínhamos, as 20 ainda continuam. E eu tomei a liberdade de ligar para o Américo, que nunca aparece no nosso evento. O Héctor, que vou te contar, hoje é um super empresário aí. E eu liguei para ele e, olha, muito obrigado, tá, Héctor, que você está aqui. O Luiz, olha, o seu José Machado, o Lúcio, olha, realmente vocês podem estar certos. É um motivo de muita alegria para nós. Eu falo sempre, tudo que nós fizemos aqui, eu acho que não faria em lugar nenhum, em nenhum outro estado do Brasil. Nós somos um estado que representamos só 2% da população e 2% do PIB. E nós, nessa caminhada, tivemos alguns desencontros de informações ou dados, alguma discussão sobre tecnologia, mas sempre tivemos juntos. Nós estamos chegando aqui nessa posição porque trabalhamos juntos, com o apoio do governo, com o apoio das entidades, especialmente da FINDES, e também a parceria com as universidades. Agradeço a presença do IFES, da UFES, do Aristóteles, que foi um baluarte nosso desde o início, Manel Pimenta. Não vou enumerar cada um, mas também a Milanese e Milanese. Nós fizemos um vídeo de 3 minutos com o que nós tínhamos lá de fotografia. E eu queria passar esse vídeo para dividir com vocês, e vocês vão ver algumas coisas que vocês nem imaginam que é possível, como mudou. Por favor, o vídeo. A indústria de base capixaba, formada por empresas do Sindifer, Sinduscom, Sindicopes e CDMEC, é referência nacional. São 172 fornecedores que empregam mais de 49 mil pessoas e faturam mais de 12 bilhões de reais por ano.
Essas empresas atendem 70% das grandes indústrias com qualidade, segurança e responsabilidade socioambiental. E mais da metade da receita vem de outros estados e até de outros países. Esse sucesso começou em 1995, com a criação do PDFES, Programa de Fornecedores do Espírito Santo, apoiado pelo FINDES e pelo Governo do Estado. Com governança, planejamento e união, o PDFES promoveu rodadas de negócios, qualificação técnica e parcerias estratégicas. Empresas capixabas apresentaram sua força a grandes players como Vale, Samarco, Suzano, Petrobras e ArcelorMittal, ganhando confiança e espaço no mercado. Hoje, celebramos 30 anos de conquistas, construídas com união, trabalho e visão de futuro. Agradecemos a todos que acreditaram nesse projeto desde o início. Juntos somos mais fortes. Juntos podemos ir mais longe. Obrigado. É muito simples, mas é de coração. Obrigado a todos vocês. Nós vamos fazer uma homenagem singela. Nós dividimos em 4 grupos. Um das entidades que nos apoiam, que nos apoiaram e nos apoiam. Depois o setor de construção civil, depois engenharia de projetos e por último, metal mecânico, que são o maior número das 20 empresas iniciais. E para iniciar essas homenagens, eu gostaria de convidar nosso parceiro maior, que é a FINDES, na pessoa do Dudu, para fazer uma singela homenagem ao CDMEC. E convido aquele que é um dos grandes batalhadores do setor metal mecânico, até chato como eu, que é o Fausto, para receber a homenagem em nome do CDMEC. Por favor, Fausto. Obrigado, Fausto. Você é um grande companheiro, tá? Tá ok? Vou parar também. Uma salva de palmas para o Fausto, que ele merece, Dudu. Fica aqui, por favor, Fausto. Eu gostaria de convidar o Marcos Fernandes, esse nosso grande parceiro da ArcelorMittal Tubarão, que sempre nos orientando para fazer uma entrega, uma singela homenagem a outro guerreiro, que é o Manel Pimenta, pelo Sindifer. Manel, por favor. Manel foi um outro guerreiro nosso nesse tempo todo. Tá? Marcos. Obrigado, Manel. Obrigado, Manel. E agora eu convido outro grande parceiro nosso, o Gabriel Rossoni, da Samarco, para fazer a entrega, uma singela homenagem a esse baluarte da indústria capixaba, que é o Aristóteles Passo, pelo Sinduscom. Por favor, Aristóteles. Olha, não foi eu que elegi os nomes, não. Isso foi eleito pelo grupo de trabalho do PDF, Aristóteles. Você merece, como todos os outros aí, tá? Obrigado, cara. Obrigado. A foto. Agora eu vou pedir ao Dudu, em nome das entidades, fazer uma breve saudação ao que você sente nesse coração grande pelo PDF. Bom,
recebi essa incumbência aqui do nosso presidente Paulo Baraona, que hoje esteve aqui no painel e me substituiu lá na reunião de presidentes de sindicatos e pediu que eu estivesse aqui, né, numa reunião tão importante. E eu vou fazer assim uma escadinha de 4 coisas. Primeiro eu queria agradecer a todos, em nome do Leonardo. Léo Cereza, está aqui, Léo? Léo Cereza, que é o presidente que está entregando o bastão, né, do Sindifer, e fizemos uma amizade muito grande. E também parabenizar e sucesso ao Luiz, que está agora assumindo o Sindifer e que tenha sucesso. Em nome deles e do presidente Paulo Baraona, eu cumprimento todos vocês aqui presentes. Segundo, falar do Sindifer. Vou falar rapidamente do Sindifer. O Sindifer é um sindicato potente que existe na Federação das Indústrias. Representa muitas empresas, empresas de grande porte, pequeno porte. Então, o Sindifer é uma das bases que nós temos da Federação das Indústrias. E, muitas vezes, o Sindifer se encontra com a própria história da Federação das Indústrias. Então, eu queria desejar a todos que representam, que estão aqui do Sindifer, não vou citar nome, porque tem um monte de amigo aqui, parabéns ao Sindifer. Falar da Mac Show, né? As grandes estrelas que eu vejo quando a gente vem num evento desse, eu acho que deve ser o maior evento, né, aqui do Estado do Espírito Santo. O evento eu vim nos 3 dias sempre lotado, né? Então a gente precisa de gente, precisa de vida. E assim, as grandes estrelas são os expositores que estão aqui, as empresas capixaba, empresas de fora, grandes empresas, né, que estão aqui também postando, né, dos seus produtos, fazendo negócios, conexões, que é para isso que serve. E por último, falar do PDF, vou falar rapidamente. O PDF, que é o Programa de Desenvolvimento de Fornecedores, ele é abrigado pela Federação das Indústrias, né? Ele é composto de 3 sindicatos da Federação, que é o Sinduscom, o Sindifer e o Sindicops, e também pelo SEDMEC. Essas entidades formam a Câmara Setorial de Base de Construção, que toca o PDF. Então, o PDF, bom, falar que não tem sucesso, não tem como, né? Porque são 30 anos de história, e vivo aí até hoje, né, as empresas aqui, como você disse, então é um sucesso. E já encerrando, eu queria dizer que é uma satisfação imensa para a Federação das Indústrias estar aqui, recebendo esse destaque, obrigado. Tá? É isso que a gente faz lá. E aonde houver desenvolvimento, aonde houver geração de riqueza, de negócios, conexões, a Findes estará lá, em nome do Baraona. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, hein, Dudu? Não, pode descer. Pode. Vocês podem tomar o lugar, por favor. Obrigado, Fausto. Obrigado, Marco, Manel, Gabriel, Aristóteles. Agora nós vamos fazer homenagem ao setor de construção civil. E eu gostaria de convidar o Renato Souza da Vale, que nos ajuda muito também, participando da reunião da Câmara, para fazer uma sincera homenagem a esse grande empresário nosso, que é o Américo Madeira, que não sai de casa nunca. E hoje um telefonema minha, ele prontamente aceitou vir. Obrigado, Américo, por você ter vindo. Renato, por favor. Muito obrigado, Américo. Ok? Vocês permanecem aqui, que eu vou agora convidar o Mauro Jordão, da Samarco, para fazer a entrega da homenagem à Cisterme, na pessoa do diretor comercial, Roberto. Por favor, Roberto. Roberto Silva. Cisterme, quando nós fizemos a viagem para a Finlândia, a Cisterme queria comprar um guindaste de 500 toneladas. E naquela viagem ela decidiu e tornou-se essa potência que é. Obrigado. Obrigado, Mário, também. E agora eu convidaria a Amanda Fialho, essa pessoa que nos ajuda muito pela Vale, para fazer uma singela homenagem ao nosso Wellington Pesca, da AMG, que desde as viagens internacionais está conosco aí, e a AMG firme. Obrigado, Wellington. Amanda. Obrigado, Wellington. Obrigado, Armanda. Eu agora convido o Marcos Fernandes novamente. Marcos, por favor, para fazer uma entrega também a essa pessoa que nunca sai de casa, mas aceitou o telefonema de imediato para estar aqui presente.
que eu sou José Machado, da Tracomol. Obrigado, seu José. O senhor também é uma lenda no setor da construção nossa. Obrigado, o senhor está aqui. E também, Renato, você vai fazer uma outra entrega. Eu gostaria de convidar você para entregar agora ao Ricardo, da Fortes de Engenharia, essa empresa que nasceu pequena aqui no estado e hoje é referência no Brasil também. Obrigado, Ricardo. Parabéns aí. Todos juntos aí. Obrigado a vocês todos, tá? E eu convidaria agora para, em nome do setor de construção civil, Américo, você dar uma palavra, pode ser? Muito obrigado. Boa noite a todos vocês. Esse programa de desenvolvimento de fornecedores, como bem foi falado aqui, nasceu há 30 anos atrás. Eu até gostei de ver as fotos, porque eu estava novinho, tinha só 50 anos. E agora, aos 80, estou sendo homenageado aqui, mas eu acho, ô Durval, o grande homenageado disso tudo é você. Você que esteve à frente nesses 30 anos, motivando a gente, e as empresas continuaram acreditando. Pequenas empresas na época, algumas maiores, outras menores. Nós aprendemos muito, participamos desse programa e as empresas que aqui se instalavam e que estavam instaladas também, como Aracruz, CST, hoje Aracruz, Suzano, CST, Vale, nós tivemos com esse programa um grande sucesso e uma abertura dessas empresas para conhecer o potencial dos empresários capixabas. E aqui nós temos grandes empresários que saíram fronteira afora e hoje têm suas empresas, seus faturamentos muito maiores em outros estados do que aqui no estado do Espírito Santo. Mas eu diria o seguinte, o grande aprendizado que todos nós tivemos, para mim foi com Aracruz Celulose, com Carlos Aguiar, Gueron que nos ensinava, tá certo? Que hoje não está mais com a gente, mas Gueron nos ensinou a todos nós como trabalhar, como ter compromisso, como ter metas e como fazer os nossos trabalhos com maior aproveitamento, menos custos. Ele, para mim, eu não sei para todos, eu acho que o Ricardo também, trabalhamos juntos lá, foi o grande mestre para nós aprendermos isso. Eu acho o seguinte, o empresariado capixaba demonstrou que ele tem capacidade sozinho, ele não depende de governos. Ele tem capacidade, tem criatividade e sabe levar os nossos conhecimentos país afora e mundo afora. Todos nós, as maiores empresas, trabalhamos no Brasil todo. O Grupo Econômico A Madeira, que eu fundei há 57 anos, trabalha em diversos estados do país. E todos nós temos esse perfil, esse trabalho, que foi a parceria que conseguimos com essas grandes empresas aqui. Vale, CST, Aracruz, Samarco e hoje é Suzano. Muito obrigado a vocês. Eu acho que todo mundo já falou muito sobre o projeto. E parabéns a você, ô Durval. Tamo junto. Não, você sempre foi um incentivador nosso. Obrigado. Parabéns. Boa noite a todos. O meu grande ganho é ser amigo de vocês e ter vocês apoiando. Obrigado, pessoal. Eu convido a todos a tomarem seus lugares. E agora vamos convidar as empresas de engenharia de projetos e gerenciamento. Eu convidaria o professor
Alvim Borges, da UFES, que tanto participa conosco, para entregar homenagem ao André Matos, da Metacom. A Metacom é uma pequena empresa de engenharia que, desde o início, está no grupo do PDF, atuando fortemente. Alvim, obrigado aí pela presença, professor. Parabéns para o André. Obrigado, André. Parabéns, André. Vocês permanecem aí e eu convidaria agora, mais uma vez, o Marcos Fernandes para fazer a entrega de uma singela homenagem para a Time Now. Antônio Toledo, por favor. Antônio Toledo, CEO da Time Now. Parabéns, Toledo. Muito obrigado a vocês. Agora eu tenho que convidar o Ícaro Gomes da Findes para fazer a entrega da homenagem para mim, para a DB Consultoria. Ícaro, você está em uma pequena... Você é o mais... Obrigado. Obrigado, Ícaro. Agora da engenharia, deixa eu ver se está faltando. Engenharia é o que tem menos, né? E eu convidaria agora, para falar em nome das empresas de engenharia, o GT do PDF tomou uma decisão de convidar o Francisco de Carvalho, que é um dos fundadores da Time Now. Por que o Francisco? E eu, particularmente, que eu tenho uma história, com todos eles eu tenho uma história, mas com o Francisco eu tenho uma diferente. Que o Francisco, ele trabalhava numa empresa na Aracruz e eu era amigo do sogro dele. Ele namorava ainda. Ele namorava. E ele ligou para mim, falou assim, Durval, aqui é o Chiquinho, aquele que namora a filha do Ímero. Você podia conversar comigo que eu estou saindo daqui chateado da vida, eu não quero ser mais empregado, não. Aí foi ele conversar comigo. Eu tive uma conversa, falei, você sabe o que é ser empresário? Você trabalha mais que funcionário, tá? Mas ainda tem um sócio. Ih, rapaz, pior ainda, sócio não dá certo. Sociedade só com a mulher. Mas ele resolveu ir adiante. E falou, o que você quer fazer? Gerenciamento de projeto. Falei, pô, como que você, rapaz, um garotinho desse, sem cabelo branco, fazer gerenciamento de projeto? Aí me deu um estalo na cabeça. Falei, acho que o único jeito, Francisco, é a gente fazer um curso. Eu tinha um material. Aí dei 30 dias para o Francisco para ele ir para casa e preparar uma apostila. Não é que o Francisco foi e trouxe a melhor apostila de gerenciamento de projeto que eu conheci na minha vida. O primeiro PowerPoint, ele carregava o computador mostrando, e hoje é isso daí. Então é uma alegria muito grande para mim ter todos vocês, mas ele, assim, é que nasceu do zero, para mim é o mais significante. Obrigado, Durval. É um prazer estar aqui. Todo mundo sabe que eu tenho uma admiração imensa pelo Durval. Eu não vou ficar me estendendo aqui em falar sobre isso daqui, mas falar sobre algumas coisas que talvez vocês não saibam, né? Eu vou falar sobre o Durval. O Durval me deu uma apostila da Kaiser Engineering, tudo em inglês, eu não entendia nada daquilo. Aquilo seria a base para fazer a apostila do curso que ele falou. Então eu tive que aprender... decifrar aquele negócio ali, fazer uma apresentação. Só que a nossa primeira sala, ela naquela ocasião, estava começando, ela não tinha mesa, ela não tinha cadeira, ela não tinha ar-condicionado, não tinha nada. E o Durval, antes do curso, ele queria que eu e o Sérgio, a gente apresentasse para ele, para ver se a gente não ia passar vergonha. Agora, você imagina, o cara chega lá na sala, fica parado em pé numa sala pequena, e eu aqui na frente tremendo, né? Nossa, assim, as histórias são incríveis. E dizendo isso, eu queria dizer, repetindo um pouco do que o Américo falou, eu acho que a gente deve muito ao Durval, né? Com certeza, a Time Now provavelmente não existiria não fosse o Durval, né? A gente fez, ele ajudou demais a gente.
trabalhava nas propostas com a gente, né, construía soluções para que a gente pudesse penetrar no mercado. Enfim, o Durval chegou a ser inspetor de campo da Terminal sem ganhar dinheiro, porque ele tinha medo que a gente fosse inspecionar as fabricações locais e de Minas, né, Durval? Então ele ia com a gente, porque é engenheiro com muita competência, né? Então, assim, eu acho que isso é uma unanimidade. O trabalho que o CDMEC fez, e a gente fundou a Terminal em 96, um ano depois, né, da fundação do CDMEC. E o exemplo do sucesso que isso foi, né? A gente está hoje aqui no Espírito Santo, mas a gente está no Brasil inteiro, a gente está na Europa e a gente está nos Estados Unidos a partir do Espírito Santo. Então, é um prazer enorme, um orgulho enorme estar aqui no Espírito Santo. A nossa sede é aqui e vai continuar sendo aqui, né? É aqui que a gente quer desenvolver pessoas, conhecimento, tecnologia. Então, e o exemplo que o Durval deixou, e com ele também tantos outros, o Fausto que está aqui, o próprio Falcão, né, que também foi presidente lá do CDMEC, né, esse exemplo a gente também precisa replicar. Então, a inspiração que o Durval trouxe, para mim, foi muito importante para também fundar o Base 27, né, uma dedicação também gostosa, né, de falar ali com aquelas pessoas jovens que também querem empreender, aí no caso, empreender criando startups, fazendo inovação nas suas empresas e tal. Então, essa participação também me enche de orgulho e eu aprendi isso com o Durval, que está aqui. Então, queria agradecer a todos, né, parabenizar a todos que estão aqui. O Alvin foi meu contemporâneo de faculdade, eu nunca imaginei que ele fosse ser professor. Eu não vou contar as histórias do Alvin, não, porque não vale a pena. Mas é isso aí, gente. Obrigado aí. Obrigado, Chico. Obrigado, André. Vocês, por favor, podem tomar. Alvin, obrigado. Ícaro, obrigado. Obrigado, Marcão. Obrigado, Ícaro. Eu queria fazer essa homenagem também, tá? Pessoal, agora vamos para o último setor, que é o metal mecânico. E eu queria convidar, então, a Ive Negrini, que é a gerente da Samarco, gerente de manutenção da Samarco, para fazer entrega a Antônio Prando, da Konami. Olha, a Ive, não sei se vocês observaram, Héctor, nós temos poucas mulheres na liderança feminina antiga, né? Hoje está chegando várias mulheres, graças a Deus, e a Ive é uma delas. Obrigado, tá, Ive? O Antônio é um parceiro de longa data e já me salvou de poucas e boas, né, Antônio? Obrigado aí. Vocês ficam, por favor. Eu queria chamar agora o Jean William da Suzano. Espero que o Jean não tenha ido embora. Ah, essa fera, se você fosse embora para fazer a entrega da singela homenagem ao nosso querido Antônio Celso, da Estel. Antônio Celso também tem histórias, né, Antônio? Eu não sei, Luiz, você quer vir também, Luiz? Acho que era... Obrigado, Antônio. Fique à vontade. Antônio Celso também tem história um pouco parecida com a do Francisco. Ele era funcionário da Aracruz e estava buscando uma parceria e deu certo, graças a Deus, na Estel. Eu queria novamente convidar o Eduardo Dallamura agora para fazer a entrega a Frioar ao nosso presidente Antônio Falcão, que é diretor comercial da Frioar. Tá bom? Antônio, não preciso tecer palavras a Antônio. Ele e Vatinho, que fazem na parte de refrigeração. A Frioar é uma das 3 maiores empresas de refrigeração industrial do país. Um orgulho para nós. Eu queria convidar o professor Marcelo Schmidt, do IFES, para fazer entrega à nossa HKM, o Otávio Pereira, essa nova liderança também que está surgindo aqui. Tá bom? Obrigado, Otávio. O Tiago se delegou e está lá fora. Obrigado. Olha, eu queria dar uma notícia para vocês aqui.
O irmão do Marcelo, que é o Alex Smith, assumiu ontem a presidência da Brametal. É um capixaba, mais um crescendo. Obrigado, Otávio. Valeu. Obrigado, Tiago. Obrigado aí, Luiz. Obrigado a vocês todos aí. Desde o início com a gente. Ao seu pai lá também, recomendação João Ronaldo. Novamente o João e o William já está aqui. Agora eu vou convidar o Gabriel Rossoni para fazer entrega para a indústria mecânica São José. O Renan Petri Freire. Renan já é da segunda geração, né, Renan? A terceira geração. Parabéns. A indústria São José, indústria mecânica São José, ela fica em Aracruz, era do seu Zé Norton, pessoa maravilhosa, que faleceu agora o ano passado. E eu tenho muito orgulho de você estar dando sequência ao que ele fez. O seu avô sempre nos ajudou muito, tá? Eu fico até emocionado, tá? Sempre foi bom. E você tem que aparecer mais com a gente, tá? Obrigado. Eu queria convidar agora a Amanda Fialho novamente para fazer entrega a Itamil, essa grande empresa nossa de Cachoeiro de Itapemirim. E eu convidaria o meu amigo Isaías Busson para receber. A gente pensa que a Itamil é só o Léo, mas tem quem trabalha lá, sabe? O Léo fica só girando por aí. Quem trabalha aqui é essa fera. Aí, obrigado. Hein? É a Amanda que vai te entregar, Isaías. Amanda, aqui. Novamente, eu queria convidar o Mauro Jordão para fazer a entrega agora ao nosso querido Lúcio Dalla, pela Metalosa, essa empresa que é uma referência do setor metal mecânico capixaba. Eu sempre elogiei ela sem ter relacionamento com o Lúcio. Um dia o Lúcio me agradeceu, falou, você fala... Não, é o maior fabricante nosso de carrinho de construção civil. Obrigado, hein, Lúcio, por estar aqui com a gente. Agora eu gostaria de convidar o Marcos Fernandes para fazer entrega. Ah, não, esse aí o Emílio chegou? Posso chamar? Então tá. Agora gostaria de convidar novamente o Jean William da Suzano para fazer a entrega ao nosso querido Luiz Alberto Carvalho da SDM. Você está aqui já, né, Jean William? O Luiz está aqui, o Luiz é o novo presidente do Sindifé, que vai tomar, já tomou posse, né, Luiz? Obrigado, cara. Você sempre já tomou. Tá bom? Obrigado, Luiz. Agora eu gostaria de convidar o Marcos Fernandes novamente para fazer a entrega ao Luiz Henrique da Vector. Que de Luiz Henrique? Luiz Henrique. Que de Luiz? Luiz Henrique não está aqui hoje? Ele tinha me prometido que viria. Ô, Marcos. Luiz Henrique não está. Luiz Henrique. Hein? Ô, Falso, você pode receber para ele, por favor? Tá. Parabéns. O Fausto vai receber para Luiz Henrique. Agora eu queria convidar o meu amigo Ettore Cavalieri para receber a homenagem do Jean William da Suzano. O Ettore fez um esforço muito grande para estar aqui hoje. Ele normalmente não tem vindo nesse evento. Acho que na Mac Show tem anos que ele não vem. E ele fez um esforço. Obrigado, cara. Muito obrigado, tá? Por você ter vindo aqui. Ô, Ettore, fica aqui, Ettore, na ponta. Depois você receber, fica aqui que está cheio lá. E, por fim, eu queria convidar o... Eu estou até meio perdido aqui. Sim, Marcos Fernandes, você de novo para entregar o José Emílio Brandão do Metalvix, esse grande guerreiro, para receber essa singela homenagem.
Marcos, você vai entregar o Emílio aqui. Você merece, cara. Obrigado. Vai lá tirar uma foto, vai lá tirar uma foto. Tá. Pessoal, nós estamos encerrando e eu queria então pedir ao nosso amigo, foi a decisão do grupo, Ettore Cavalieri, para fazer uma palavra em homenagem a todas as empresas do setor metal mecânico. Ettore, por favor. Pessoal, eu vou quebrar o protocolo com a devida autorização da organização do evento, porque as palavras do Ettore vão resumir tudo aquilo que a gente sente de satisfação de estar aqui, né? Mas tem mais gente que gostaria de estar aqui, né? A família do Durval gostaria de estar aqui, né? Então, Durval, a gente achou que podia fazer uma coisa bacana. Vem para cá, Lourdes! Durval. Ela representa a sua família, Durval. Durval não seria o que é sem essa mulher do lado dele. E aí, pessoal, a gente achou que esse homem que vem distribuindo homenagem, né, o tempo inteiro, o PDF, que tem aproximadamente 400 empresas, 400 amigos que compartilham o Durval, nós resolvemos, Durval, também presentear você, em nome das empresas do PDF, com mais uma homenagem, a maior placa que já foi confeccionada na Mac Show. E vai lá para receber e tirar a foto. Vai lá, vai lá. Pessoal, para finalizar, todos podem assinar, todos podem fazer a sua homenagem para o Durval. A caneta está aqui. Ele faz questão que todos vocês assinem. É verdade. Olha, gente, essa eu não esperava, não. Quando o Emílio falou que queria ser o último, eu falei, está aprontando alguma coisa, tá? Olha, a minha mulher nunca vem, sabe, gente? Olha, Emílio, você deve ter feito alguma coisa. Né, Ettore? Você sabe bem disso, tá bom? Emílio, muito obrigado. Eu não tenho... Palavras para você, rapaz? Não, obrigado. Ettore. Obrigado. Vamos. Não, o Ettore vai dar uma palavra. Não, eu sei, eu vou sentar. Ótima noite, pessoas! Pessoal, é uma honra poder estar aqui. Depois de eu falar alguns nãos para o Durval, pelo menos uma dezena de nãos eu falei para o Durval. Esse convite que ele me fez, eu não pensei para falar assim. Ele deveria ter percebido que eu aceitei muito fácil. Você deveria ter percebido que eu aceitei muito fácil. Eu acho que ele me convidou, né, para falar sobre o PDF. PDF todo mundo já falou, todo mundo que está aqui nesse auditório já sabe sobre o PDF. Eu estou aqui para falar de um visionário, de uma pessoa que é visionária, que se eu comparar ele com uma águia, né, a águia voa alto, mas ele foi para cima das nuvens. A águia tem visão, mas ele foi um visionário. Eu quero chamar para me ajudar, viu, Durval? Quebrar o protocolo, não vou falar de PDF. Eu quero convidar para me ajudar aqui o Luiz da Estel, o Simão da Estel e o Ricardo da Fortes. Para me ajudar aqui, porque senão acho que eu não vou conseguir. Vamos lá. Cadê? Antônio Celso também. Cadê Antônio Celso?
Ah, já está aqui, você já está aqui. Então junte-se aos todos bons aqui. Pessoal, eu estou aqui para falar do Durval. Visionário, como ninguém. O Durval, ele não abriu as portas para nós. O Durval, as portas se abriram para ele. A resiliência do Durval, a persistência do Durval, a chatice do Durval, fez com que as portas se abrissem, não só para ele, como para nós. Hoje, nós estamos, como muitas empresas aqui, hoje nós estamos no cenário nacional e algumas até no cenário internacional. Mas nós éramos muito pequenininhos. E ele acreditou em nós. Eu acho que você arriscou bastante, viu, Durval? Mas ele acreditou na gente. Ele não só acreditou, como pediu, chorou, foi resiliente, como falei, bateu em todas as portas possíveis para bater, com licença da palavra, encheu o saco de todo mundo, até que as grandes empresas que hoje estão aqui representadas nos deram as oportunidades. Então, Durval, nós queremos fazer uma homenagem especial para você. Nós queremos que você lembre de uma passagem, onde você foi muito bem citado, e aí eu vou pedir, para onde vai passar o vídeo aqui, para a gente poder ficar do lado aqui, que nós vamos passar um videozinho. É rapidinho, pessoas, mas que resume um pouquinho daquilo que o Durval plantou. Vamos lá, vamos prestar atenção, pessoas. Nos anos 70, o Brasil ganhou um importante papel na história do papel, construindo a fábrica da Aracruz, que hoje é a maior produtora de celulose do mundo. Muito bem, já descobri que esta aqui é a novíssima Fábrica C da Aracruz. Aqui se fabrica celulose. Bacana, mas como se constrói isso? Quem fabrica uma fábrica como essa? Parece que é aqui. Ô, senhor Ettore, qual é a participação da Imetame na fabricação de uma fábrica como a da Aracruz? A Imetame, ela participa com a sua sede aqui, com a sua indústria, fabricando as peças sob encomenda e posteriormente fazendo a montagem dessas peças. Aperta o cinto aí, Ettore, vamos lá. Parece que são esses os senhores que ajudaram a dar à luz a Fábrica C. Simão, qual o papel da Estel na fabricação da Fábrica C? Olha, a Estel teve um papel extremamente importante ao compor um grupo vitorioso junto a uma grande empresa detentora de tecnologia, que é a Kverner, mas a Imetame e a Civil, que formam uma parceria tríplice que complementam todo o escopo das disciplinas para montagem, para fabricação de uma fábrica que nem essa. Jean e Ricardo, Fortes Engenharia, vocês que são os homens do cimento? Isso, nós aqui construímos as bases dos equipamentos que eles montaram. Tinha outros concorrentes assim tão fortes como a Fortes na concorrência? Sim, tinha sim. Vários concorrentes, inclusive com renome nacional. De onde vem a confiança? A Aracruz veio preparando as empresas.
as empresas locais. Foi se preparando primeiro com qualidade, né? As empresas foram conseguindo certificados de qualidade, depois foi na parte de gestão de empresa. Então foi um trabalho que foi feito, que a Aracruz foi, na verdade, sempre a âncora lá na frente, como a responsável também. Escuta, quem são esses caras aí nessa foto? Esses caras são os que confiaram a nós a sua tecnologia para que a gente fizesse a montagem para a Cruz Celulose. E quem mais foi importante nesse processo para vocês? Sem dúvida, o Durval do CDMEC. O pessoal da Aracruz conhece ele bem. Peraí, eu acho que eu tive uma ideia melhor, ó. Você pode me falar um pouco sobre quem é esse Durval do CDMEC? Eu tenho que confessar que o Durval, no começo, era um chato, né? É uma pessoa que tem um papel fundamental nessa agregação das empresas capixabas. Acho que aí está um exemplo do chato que dá certo. Muito bem, pessoal. Palmas para o Durval, gente. Esse filme foi um filme que nós fizemos, né, para agradecer a confiança que a antiga Aracruz Celulose, hoje Suzano, depositou em nossas empresas, e não só na Imetambi Fortes Estel, porque na época nós tínhamos uma aliança, né? São todos que estão aqui, Prando, Francisco, enfim, né, muitas empresas foram beneficiadas. O seu Américo Madeira, né, grande parceiro, e, enfim, muita gente. Então, Durval, você representa para nós, né, uma águia que nos levou para cima das nuvens. Para completar um pouquinho, né, o que o Durval fez, eu quero que você se sinta responsável. Nós acabamos de montar as empresas capixabas, várias empresas capixabas que estão aqui, acabamos de montar uma fábrica de celulose de 2 milhões e meio de toneladas, né? Você é responsável por isso, mas nós vamos mais longe. Agora as empresas capixabas estão responsáveis para montar uma fábrica de 3,4 milhões de toneladas. E eu acredito que, fazendo uma conta grossa, as empresas capixabas, que esse cara nos levou para cima das nuvens, acima da onde a águia voa, vai montar em torno de 60% a 70%. Montar não, construir, porque a Civil está fazendo a base da fábrica inteira. A Estel vai fazer a elétrica da fábrica inteira. E nós vamos montar um pedaço da fábrica. Somando isso tudo, dá uns 60, 70 da fábrica. Então, essa fábrica é o seu troféu. Quando a gente terminar, será um troféu seu, mérito seu. Você que trouxe nós até aqui. Dá a palavra para vocês, falar um pouquinho também do Durval. Já falei muito. Já falou em nome do... Não, já falou o que todos deveriam ter falado com o Durval, né? Durval é um amigo, né? Por vários anos, né? Nós morávamos muito próximos, então a gente ia caminhar cedo. 5 horas da manhã, mais ou menos, a gente saía, né, caminhando, e ele com aquele monte de perguntas, né, que ele ia fazendo, né, e passando toda a experiência dele, né, todos esses anos, né. Eu só tenho a Fortes, né, eu como pessoa, a Fortes como empresa, tem muito que agradecer ao Durval, né, e ao seu jeito de ser, né? Só vou fechar aqui, Durval, dizendo o seguinte: o Durval, ele é consultor de tudo, inclusive consultor do Antônio Celso para ser sócio meu na Estel. Essa foi boa.
Eu acho que todo mundo já resumiu o que é o PDF. O PDF realmente se resume no Durval, que é essa pessoa que todo mundo exemplifica, gosta, todo mundo tem uma relação, todo mundo tem alguma coisa onde o Durval apoiou, ajudou a fazer. Eu acho que todos nós devemos realmente ser muito gratos a ele. E obrigado, Durval, que continue sempre com essa luz toda que você tem. Calma, você quer falar de novo? Calma, agora é nossa vez. Então, para fazer uma homenagem a você, Durval, você não é como a águia, mas você representa a águia. A águia tem que se inspirar em você, porque você voa mais alto que ela, enxerga mais longe do que a águia. Então, uma singela lembrança para você. Gratidão, Durval. Eu queria dizer a vocês, gente, olha, eu realmente não tenho que falar não, mas se eu cheguei até aqui, eu devo muito a vocês também. Eu sempre digo, esse trabalho, essas conquistas, não deve a mim não, devemos a nós. Vocês me ensinaram muito, tudo, todos vocês me ensinaram muito. Mas eu devo muito à minha família, a minha esposa, cadê ela? Tá? Cadê minha mulher? A minha família, os meus filhos, a minha filha, todos. Mas, nesse momento, o que mais vem na minha cabeça, se vocês permitem falar isso, além da minha família, é a minha mãe. Minha mãe, que não sabia ler nem escrever, ela tinha uma sabedoria que eu não sei nem expressar como era. Se eu sou alguma coisa, devo tudo à minha mãe, que me pôs a estudar e deixou eu fazer o que eu queria fazer, que era ser engenheiro. E de engenharia eu entendi, andando pelo mundo, que eu devia aprender, estudar e dividir isso com os outros. Eu não faço nada mais do que obrigação. O que eu sei que é pouco, dividir com todos. É isso que eu procurei fazer, de uma forma democrática, de uma forma respeitosa e sempre perguntando também. O Ricardo, nas conversas, parte do meu livro ele escreveu sem saber. Você, Héctor, nas suas decisões, na sua forma de capacitar aquele pessoal todo que você faz lá em Aracruz. O Luiz, com a forma dele controlar, de trabalhar. O Antônio Celso com a ousadia. O Francisco, todos vocês me ensinaram algo, tá? Eu aprendi com todos vocês. Eu acho que o mundo é feito disso. Um ensina, outro aprende, e assim nós vamos construindo. O que mais me encantou em tudo é que a gente conseguiu desmistificar aquilo, que as empresas, sabe, Renato, sabe, Marcos, pensava que a gente só queria fazer lobby para ter um percentual na venda. E entenderam que nós queríamos era conhecimento e trocar esse conhecimento, que nós também temos conhecimento para fornecer para vocês. É dessa forma que nós fizemos. Eu não tenho nem palavra para dizer muito obrigado, isso vale mais do que qualquer coisa para mim, o reconhecimento. Obrigado a todos vocês. E eu gostaria que assinassem a placa, tá? Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. De coração. Eu imaginei que vocês são bacana. Quando você aceitou o passe, né, Luiz? Estava muito fácil. Obrigado.